Agora saltamos 10 anos aqui na Terra, e em 2015 a Disney comprou os direitos de Star Wars. E em uma galáxia muito distante, nós vamos acompanhar o salto temporal para uma nova geração. Esse é o Pensando Fora da Caixa, e hoje nós vamos continuar falando sobre a representação feminina na produção cinematográfica de Star Wars. Só que agora, na última trilogia da saga. Dessa vez, Ben Solo, filho de Leia com Han Solo, está prestes a se tornar Kylo Ren, o novo líder do Império, na tentativa de ser o novo sucessor de Darth Vader, o seu avô. Para combatê-lo, nós somos apresentados à protagonista Rey, uma jovem catadora que não sabe muito sobre o seu passado, mas que vai descobrir muita coisa sobre os rumos que a galáxia tomou. Essa última trilogia, que conta com o episódio 7, O Despertar da Força, o episódio 8, Os Últimos Jedi, e o episódio 9, A Ascensão Skywalker, chegaram ao fim em 2019, e a gente viu nele um pouco dos elementos que continham lá na saga dos anos 2000, mas sem dúvida o grande forte dessa saga é o apelo à nostalgia. Nostalgia essa ligada aos episódios da primeira saga dos anos 70. Por ser mais recente, essa saga vai trabalhar com uma ótica mais próxima do que entendemos hoje como representação feminina na ficção. Com o mínimo possível de estereótipos, vamos ver personagens femininas em diversas posições dentro da história. Aqui as limitações apresentadas nas sagas anteriores vêm por água abaixo, usando até um pouco do fator cômico quando vai apresentar algum personagem masculino subestimando alguma personagem feminina ou a tratando de uma forma mais galante. Rey, que é protagonista, é heroína e é uma das últimas Jedi, e vive uma jornada do herói semelhante àquilo que viveu na primeira trilogia. Com isso, o Star System aqui parece ter sido bem mesclado entre homens e mulheres, fazendo que a grande estrela dos filmes seja a própria história. O teste de Bechdel é completamente cumprido aqui. Existe mais equilíbrio entre personagens femininos e masculinos. E a grande pauta da trama são os rebeldes que, mais uma vez, querem livrar a galáxia dos Sith e do Império. Entre vilãs, heroínas, soldados, generais e almirantes, o elenco feminino é vasto. Aqui nesse vídeo a gente vai tentar analisar alguns personagens de destaque e alguns aspectos que podem conduzir a uma posição um pouco mais banal em relação à representação feminina nos dias atuais no cinema. Leia. A nossa eterna princesa não poderia deixar de ser citada. Aqui, ela é chamada de General Organa, se mantém como fonte de esperança da resistência. Aflita pelos rumos do seu filho, ela espera que ele seja redimido como avô Darth Vader. A trilogia nos revela que Leia chegou a iniciar o treinamento Jedi, nos eventos posteriores à primeira saga, lá dos anos 70. Mas devido a uma visão que ela teve dos futuros do seu filho, ela resolveu aposentar o sabre de luz. A sua personalidade ainda mantém aquele aspecto delicado e firme que eu cheguei a comentar no primeiro vídeo, ainda que a aqui seja mais convicta do que antes. Isso fica evidente quando ela entra em conflito com Paul, com quem ela tem uma disparidade de ideias e que possui uma rivalidade que chega a ser até divertida. Leia vive como general, mas morre como uma Jedi. Isso é mostrado na cena em que ela morre e o seu corpo é levado pela força. Capitã Phasma. Essa é uma personagem com pouquíssimo tempo de tela, mas que chama muita atenção. Primeiro por se tratar de uma vilã. A capitã lidera o exército do Império e possui uma relação de superioridade e imposição bem interessante com o desertor Finn. Aqui nós vemos que o Star System foi completamente transformado. Isso porque nós nunca vemos o rosto da personagem. Ela sempre está coberta por sua armadura. Isso mostra que a intenção era puramente mostrar sua vilania. Tudo que vemos em seu último confronto com Finn é o seu olho azul por baixo do capacete pouco antes da sua morte. Rebel stop. Rose Tico.
Rose é a personagem que perde sua irmã piloto logo no começo do segundo longa. Ela vive para a causa da resistência desde que foi resgatada da escravidão em seu planeta. Ela se apresenta mais idealista e entusiasmada, e chega inclusive a demonstrar sentimentos pelo personagem Finn, embora nada de concreto nunca aconteça. Ao longo da trama, Rose, com sua função de mecânica, acaba ajudando nas estratégias dos rebeldes contra o Império. Vice-almirante Holdo. Assim como Leia, Holdo é uma personagem mais madura, sendo considerada inclusive uma amiga de longa data da general. A vice-almirante aparece com um figurino semelhante aos de Leia na primeira saga, e também possui fala mansa e postura mais gentil, mas isso nem de longe tira a autoridade da sua persona. A rivalidade entre Leia e Poe acaba se estendendo para a personagem. Isso fica evidente quando Leia é ferida pelo Império e Holdo precisa assumir o controle da nave. Sua autoridade fica evidente quando, durante um motim orquestrado por Poe, Leia, já recuperada, e a almirante retomam o controle da nave. Por fim, o destino de Holdo é heróico. A personagem se sacrifica para despistar o Império quando lança sua nave na nave de Kylo Ren e salva toda a tripulação. Rey. Agora é a vez de falar da personagem mais importante dessa trilogia. Rey, no começo, parece uma personagem um pouco sem rumo, sem família, sem sobrenome, sem muito destino aparente. A personagem possui vários conflitos internos por causa disso, e logo nas suas primeiras aparições, nós percebemos que Rey é uma personagem diferente de todas as outras personagens femininas apresentadas até agora em toda a franquia de Star Wars. A jovem é visualmente simples, não possui muito adereço nem muita maquiagem, e possui a habilidade e a agilidade de quem precisou sobreviver sozinha no deserto por tanto tempo. A postura dela rende até algumas situações muito icônicas, que colocam em posição de ironia alguns flertes protagonizados pela personagem Leia na primeira trilogia. You're a pilot. You can fly anywhere. Why go back? You got a family? Got a boyfriend? Cute boyfriend? None of your business, that's why. Rey é apresentada como um personagem semelhante a Luke. Ela veio de um planeta arenoso, sem muita informação sobre o seu passado, e descobre a luta dos rebeldes através de um droide, além de depois descobrir que possui a força, o poder dos Jedi. Como um bom herói em sua jornada, ela se exila em busca de treinamento e encontra o seu mestre, que agora é o próprio Luke, com esperança de ajudar na restauração da galáxia. Como não existe nenhuma ligação genética entre Rey e o personagem Kylo Ren, o roteiro acaba optando por gerar um romance entre os dois para que haja uma ligação. Ligação essa que se apresenta muito mais profunda do que os demais romances da franquia. O que une os dois não é simplesmente a atração, conveniência ou circunstâncias, mas sim a própria força gera uma ligação interna entre os dois. Um como representante do lado obscuro da força e outro como representante do lado da luz. As cenas de batalha entre os dois no final do segundo filme são muito semelhantes às cenas de batalha entre Luke, Darth Vader e Lord Sith no terceiro filme da primeira trilogia. O destino da história parece ser o mesmo, mas algo diferente acontece. A partir desse momento, a relação entre os dois muda, quando Kylo Ren derrota o seu mestre. Não para desistir do lado obscuro da força, mas para superar o próprio mestre. E para garantir ainda mais poder, o personagem começa a tentar Rey para que ela se volte para o lado obscuro da força junto com ele. E apesar de negar o tempo inteiro, ela começa a ser confrontada com o lado obscuro dela mesma. Na sequência dos longas, algo curioso acontece. Luke, antes de ser levado pela força, tem uma conversa com seu mestre Yoda, que depois de queimar todos os registros Jedi, diz que a jovem Rey carrega em si a resposta para todas as perguntas da galáxia e que ela traria a solução para aquele conflito com o Império. Depois de surpreendida por sua genealogia, a personagem, ao lado do redimido Ben Solo, derrota o seu avô, o Lord Darth Sidious, ou Palpatine, lá da trilogia de 2000. Assim ela salva a galáxia e liberta os rebeldes, vendo seu romance com Ben nunca se concretizar, pois o mesmo se sacrifica para salvar a vida dela. São todos os Jedi.
Rey renega a sua filiação Sith e abraça o sobrenome Skywalker, prestando honras ao seu mestre. A história da garota catadora que virou Jedi se torna uma das maiores reviravoltas no Star System. Agora, a estrela não é só visual. O seu brilho não está atrelado só à sua aparência ou atração, mas sim na profundidade da sua persona e nas características de quem ela é. Talvez esse seja o maior acerto em toda a trilogia. Mas como nem tudo são flores, talvez uma única crítica caiba a esse momento da franquia. Será que as personagens femininas têm sido tratadas de forma infalível ou real demais? As limitações que poderiam ser vencidas por algumas heroínas são muitas vezes ignoradas nas produções. Em alguns casos, elas já são fortes e intuitivamente habilidosas, como dotadas de algum dom ou profecia. No fim, acabam concentrando nela a narrativa da solução de todo o mistério, sem muita justificativa por trás. Eu acho que a gente ainda está aprendendo a como abordar a mulher no cinema. O fato da gente ainda precisar passar esses filmes pelo teste Bechdel, por exemplo, é uma coisa que mostra que a gente ainda não chegou lá, né? A gente não chegou ainda do outro lado. Chegou do lado de que a presença feminina ela já está tão normalizada ao ponto de a gente não precisar observar essas coisas mais. Eu acho que não está ainda 100%, né? Não chegou ainda no fato de que essas personagens elas podem só existir, né? Essas aplicações podem ser boas por elas serem boas só e não ter que resolver o filme inteiro ainda. Uma produção que podemos usar como exemplo é o longa Mulan. O filme, que foi lançado nos anos 90, conta a história de uma garota que se infiltra no exército para salvar seu pai. A personagem tem que se passar por homem e vence muitas limitações de uma pessoa que nunca teve contato com guerras, e ainda assim se torna um dos melhores soldados. Em sua nova adaptação para live action, Mulan possui um dom sobrenatural que a faz lutar desde sempre, e desde sempre ela é superior a todos os outros soldados, prejudicando assim essa trajetória de superação e humanização da personagem. Assim como Mulan, Rey carrega ainda que um pouco essa expressão de Supergirl na personagem feminina. Isso ainda traz de volta um pouco da ideia de deuses do Olimpo do Star System, só que agora com uma nova roupagem, mais ligada à narrativa do que o visual da personagem, prejudicando um pouco a sua naturalização enquanto figura feminina. Isso não passa também de uma resposta à forma com que as mulheres foram retratadas nas expressões de muitas das produções cinematográficas ao longo da história. Ao caminho de uma naturalização da figura feminina na cultura pop, muitas barreiras vão sendo quebradas, enquanto novas barreiras vão surgindo, fazendo assim com que cada produção passe a ser um reflexo do seu próprio tempo. Mas eu acho que tudo precisa começar de algum lugar. Eu acho que toda representação, ela precisa começar de algum lugar. E, por exemplo, lá no começo, Leia não foi 100% acertado. A presença dela não é totalmente ok. Mas começou. E eu acho que hoje também não está 100% ok, mas começou, entendeu? Eu acho que talvez a gente, daqui a uns anos, se eles lançarem mais filmes, talvez, ou começar uma nova saga e começar um novo negócio, ou algo que tenha o mesmo peso de Star Wars, né, que eu acho difícil mesmo, eu acho que pode ser que essa representação ela fique melhor. Mas ainda vai escorregar, né? Não tem como. Star Wars é um universo emblemático, e mesmo com suas particularidades, se mostrou um fenômeno atemporal, trazendo personagens de fato fora da caixa, que revelam diversidade e originalidade desde seus primórdios. A franquia conta com 2 longas de spin-off, Rogue One, uma história Star Wars, e Han Solo, uma história Star Wars. A série The Mandalorian, além de muitas animações. Esse universo atravessa gerações e se adapta a cada época em que a história é renovada. Afinal, em uma galáxia muito, muito distante, tudo é possível.